Boa noite, meus caros queridos irmãos de Ideal Espírita Cristã. Sempre é uma alegria estar com vocês. Vocês devem estar estranhando que eu estou com um look diferente, em um local diferente. Eu não estou em Salvador, eu estou em um local que tem alguns pernilongos e esses pernilongos estão me atrapalhando aqui. Por isso que eu protegi a minha careca, não é? Eu vou pedir a nossa amiga Graça que faça a prece de abertura dos nossos estudos. Divino Mestre Jesus, acalma os nossos corações diante de tantos desafios que a humanidade se encontra. Que possamos vigiar os nossos pensamentos e atitudes, permitindo que o amor e a caridade se instalem nos nossos corações, a fim de contribuirmos com as vibrações emanadas pelos bons espíritos que aqui se encontram, socorrendo e amenizando as dores e os sofrimentos que acometem o nosso planeta e a todos nós. Nos envolva com a sua paz e a sua luz. Que tenhamos uma noite de grande aprendizado. Assim seja. Que assim seja. Muito boa noite mais uma vez aos nossos companheiros e irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Que possamos sentir a presença do Divino Peregrino da Esperança, da Bondade, clareando as nossas consciências, as nossas almas necessitadas dessa luz do mundo, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na vida íntima de cada um de nós. O estudo de hoje, vamos realizar alguns comentários e dissertações do capítulo 15, item 29, possessos. Esse capítulo vai tratar de forma generalizada as curas de expulsão dos espíritos, dos demônios. Nos últimos estudos anteriores, da cura do cego de nascença e dos leprosos, Jesus estava curando corpos físicos. Mas agora o estudo vai nos conduzir à questão do fenômeno das obsessões individuais e as obsessões coletivas. E esse item, Kardec vai nos apresentar vários momentos onde Jesus operava expulsando os demônios. Portanto, o tema do estudo é possessos. E ele inicia assim: vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admirava-se da sua doutrina. Ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Perguntava a entidade espiritual. Que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos prender? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe, disse:
cala-te e sai desse homem. A palavra de Jesus reverberava no mundo íntimo, na alma daqueles espíritos obsessores. E ele tinha autoridade no seu verbo divino. Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Foi um dos primeiros processos de expulsão daquela entidade espiritual, daquele espírito obsessor que estava transitoriamente atuando sobre o psiquismo mental daquele homem, daquele rapaz. Ficaram todos surpreendidos, que uns aos outros perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? E ele dá ordem com império até os espíritos impuros, e estes lhes obedecem. Marcos iria registrar em um dos seus papiros, em uma das suas citações, a autoridade que o Cristo tinha, autoridade na terra, autoridade no mundo espiritual. E ele vai dizendo assim: tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulsou o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Ou seja, naquele momento, Jesus até expulsava os indivíduos que estavam no processo de obsessão, que não conseguia se comunicar, não conseguia falar, que estava mudo. E isso impressionava toda a Judéia, toda a Galiléia. E aí ele continua dizendo assim: mas os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Ou seja, os fariseus na Judéia, tanto quanto na Galiléia, atribuía que estes milagres que Jesus operava, que expulsava os demônios, era que o próprio Jesus era o próprio Beelzebub encarnado na terra, que só o Beelzebub, o demônio, teria esse tipo de autoridade de expulsar como é que se diz assim, os próprios espíritos obsessores. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: ele é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Ou seja, ele dizia que a expulsão dos demônios era através dos próprios demônios que Jesus operava, não é? E ele vai dizendo assim: quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Porque todos seguiam Jesus? Porque percebia a superioridade espiritual dele, que ele era capaz de arrancar os demônios, as coletividades, como a gente vai ver mais adiante, que a Judéia vivia em uma pandemia coletiva de possessões e obsessões, e que não é diferente dos nossos dias atuais. E a gente tem visto isso, e eu vou citar alguns fatos que ocorreram em 1989, quando começou a se instalar aqui no Brasil uma pandemia
espiritual de obsessões coletivas. Mais adiante eu vou fazer essas considerações. Perguntou ele então sobre que disputava essa assembleia. Um homem do meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atiram por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expusesse, que os expulsasse, mas eles não puderam. Ou seja, esse cidadão levou o filho aos discípulos e os discípulos não tiveram autoridade para expulsar essas entidades espirituais que estavam obsediando esse rapaz. Vejamos bem. Disse-lhe Jesus: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Aqui é muito interessante, Ângela, quando ele diz assim: ó gente incrédula, até quando eu estarei convosco? Estarei convosco presencialmente, fisicamente, porque depois que Jesus é crucificado, ele iria continuar e vai continuar até os finais dos tempos, em que nós um dia nos tornarmos espíritos puros. Até lá, ele continuará presente nas nossas vidas, nas nossas jornadas espirituais. Mas na questão que ele está analisando aqui, Dona Glória, é a presença dele diante dos discípulos. E aí ele diz assim: até quando vos suportarei? Eu acho que Jesus, nesse dia, de forma bem-humorada, eu estou colocando, eu acho que ele estava dando puxão de orelha em todos os discípulos, porque ele percebia, claro que ele sabia, das dificuldades morais, das necessidades que os discípulos ainda viviam naquela época. Até quando vos suportarei? Olha, Jesus dizendo isso os discípulos que mais tarde dariam o seu testemunho de fé em nome de Jesus. Mas ele sabia certamente o que estava falando. Trazei-o, trouxeram-lo, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, e o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar, espumando. Quem nos já presenciou esse fato? Eu me recordo que no comércio, na Cidade Baixa, em Salvador, nos anos 80, presenciamos um fato desse na porta do Banco do Brasil, no horário de meio-dia. Uma moça caiu na porta do banco, ela começou a espumar, começou a se entortar toda, e algumas pessoas diziam que era epilepsia, e acabaram descobrindo que ela estava com encantado no corpo. Logo juntou-se um grupo de pessoas, eu estava próximo, e algumas pessoas diziam que era o encantado e que ela estava incorporada. E naquele momento eu me aproximei, falei algumas palavras, tentei orientar na medida do possível, e a moça despertou como se nada tivesse acontecido. Continuando no pensamento de Jesus. Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isto lhe sucede? Desde pequenino, diz o pai. E o Espírito tem lançado muitas vezes, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes ter compaixão de nós e socorrer-nos. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo, exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Isso é muito profundo, meu amigo Diogo.
É como se o pai dessa criança dissesse assim: mestre, tende compaixão de meu filho, ajuda na minha incredulidade. Demonstra, mestre, o teu testemunho de amor à minha incredulidade. Naquele exato momento, uma força se operava no mundo íntimo daquele homem, daquela família, e saía de forma, ou melhor, fluía de forma natural, o fluido do amor, o magnetismo do amor que exalava pelas epidermes do Cristo, exalava da alma daquele ser iluminado e iluminava essas almas que periodicamente estava transitando no mundo das suas sombras íntimas. As curas, ou melhor, as possessões, a expulsão dos espíritos, porque esses espíritos obsessores, eles não suportam a luz, principalmente a luz do Cristo, porque Jesus iria afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, conforme está no livro de Amélia Rodrigues, que tem esse título: eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a luz do mundo. E sendo a luz do mundo, é a luz da verdade, e as sombras aonde transita as almas equivocadas, os espíritos infelizes, que se conecta conosco pela nossa própria sinergia, pelo nosso psiquismo espiritual. Os espíritos obsessores, eles não se identificam conosco, não é pela nossa aparência, mas pelo nosso psiquismo mental, pela nossa aparência mental e espiritual. Então ele diz assim: Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Olha a linguagem que os discípulos, que Marcos iria descrevendo a questão de uma possessão. Saia deste corpo. Claro que o espírito imundo não estava dentro do corpo, ele estava envolvendo o perispírito do obsediado. Quando um obsessor atua sobre nós, ele está atuando sobre o nosso perispírito, pelo nosso sistema imunológico espiritual. Então ele diz assim: então o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando, fê-lo levantar-se. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: os demônios, olha a resposta, os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Marcos, capítulo 9, versículo 13 a 28. O que ele quer dizer nessa resposta dada a Jesus aos discípulos? Porque os discípulos ficaram envergonhados entre si. Por que eles não tiveram a autoridade de expulsar aquele espírito, aquela entidade obsessora, e principalmente quando se trata de uma possessão? Observamos muito nas sessões mediúnicas a experiência nossa de 40 anos nas reuniões mediúnicas do Santo Espírito Humberto de Campos, já nos levou a largos relatos neste caso, ou destes casos que foram inúmeros, e de alguns companheiros doutrinadores
dialogar com determinada entidade espiritual e você perceber que a entidade acaba envolvendo o doutrinador. Por quê? Exatamente essa resposta. No estado de prece, no estado de nirvana, você tem que estar com a mente, quando ele diz assim, pelo jejum. O jejuar significa renunciar naquele momento, entrar em estado de nirvana, estar conectada com o divino, a integra total ao divino, para que você tenha a capacidade moral e espiritual para dar e dialogar com essas entidades espirituais, que são entidades que já estão arraigadas ao indivíduo que está num processo de obsessão muito grande. O que Jesus está narrando aqui, meu amigo Luiz, é exatamente o que vem acontecendo hoje, Luiz. Hoje, o índice de doenças emocionais, a maioria dessas doenças emocionais, de certa forma está ligada ou ligado às questões de interferências espirituais. Claro que sabemos disso. Todos nós, em humanidade, muitos de nós, somos almas enfermas. Se não fôssemos almas enfermas, certamente não estaríamos neste planeta de provas e expiações, aspirando para o mundo de regeneração. Todos nós somos almas enfermas, necessitada do terapeuta da alma, do médico das almas, que é o Cristo. Então essa foi a resposta que Jesus iria dar. O que faltou em vocês era prece e jejum. No item 32, apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo, ou seja, uma entidade espiritual estava obsediando uma pessoa que ficou cego e mudo, e ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Eu fico imaginando, Dona Bernadette, seja bem-vindo, Dona Bernadette. Eu fico imaginando, Dona Bernadette, como as pessoas reagiam. Dona Bernadette está querendo entrar aí na sala, entrou agora. Seja bem-vindo, Dona Bernadette. Como as pessoas reagiam? Esse não era o filho de Davi, que era surdo e mudo, e que não conseguia falar, era cego. E agora vem este jovem filho de Galileu, nascido em Nazaré, e com a sua autoridade ele faz o menino, o rapaz, voltar a enxergar e a falar. Não é? Aqui neste caso, torna a repetir que se trata de possessão espiritual que leva até criar zumbido no ouvido. Não é? E tantas outras doenças que a ciência não consegue explicar, e que a matriz de determinadas doenças está associada à conexão neuronal dessas entidades espirituais com o nosso sistema nervoso. As entidades espirituais, seja lá uma obsessão simples, seja uma fascinação ou uma possessão, as três, uma obsessão simples, uma possessão, uma fascinação, essas entidades espirituais, elas vão se utilizar de técnicas específicas onde eles vão atuar nos nossos chakras, nos nossos plexos, aonde está centralizado as irradiações das energias para o nosso corpo perispiritual, que por sua vez transmite para o nosso sistema nervoso. Então, é por isso que todos nós somos possuidores
desses chácaras que eu vou chamar de verdadeiras usinas nucleares. E essas entidades, muitas delas detêm de conhecimentos de técnicas, daquilo que eles chamam de magia negra, a energia, se é que a gente pode se expressar de que existe energia negra. Claro que não existe energia negra, existe o psiquismo negativo do indivíduo que produz esses vibrões, mas o universo, Deus que é criador do fluido cósmico universal, é um fluido de luz, de amor. A energia cósmica do Criador, ela tem como objetivo a criação divina e não a energia negra. A energia negra é produzido do pensamento das criaturas humanas. Somos nós que vamos arquitetar ou planejar ou modificar o padrão mental do seu lar com o tipo de pensamento que você está produzindo. A energia negra ou a energia branca ou a energia de luz significa a forma como você está manipulando a alquimia das energias do teu pensamento. Já falamos em estudos anteriores sobre o pensamento cria a vida que procuramos. E Buda, eu gosto muito de citar Siddhartha Gautama, o pensamento cria a vida que procuramos. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. O meu amigo Diogo é aquilo que Diogo pensa, não é verdade, Diogo? Portanto, ele continua assim: mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com o auxílio de Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, os fariseus viviam o tempo todo querendo desacreditar do poder do Cristo na Terra. Nos dias atuais, ainda tem muitos fariseus encarnados e desencarnados, espíritos que ainda lutam contra as hostes do Cristo na Terra. E nós sabemos disso, desses espíritos que ainda vivem nas regiões sombrias da Terra, do umbral, que ainda tenta atrapalhar o progresso da humanidade, tenta desacreditar a mensagem do Cristo. E hoje vemos muito isso. Há filmes, telenovela, peças de teatros que tentam desacreditar e ridicularizar a imagem de Jesus. Na década de 80, como eu não sou tão velho assim, não é, Dona Maria Reginalva? Eu não sou tão velho, né? Mas nos anos 80, teve um filme chamado, em francês, Marie, Sarri, Jesus. A vida de Jesus e Maria Madalena. Foi um filme naquela época que dizia que Jesus era casado com Madalena, nos anos 80. No século 21, nós estamos em 2021. Nesses últimos 21 anos, o que tem surgido de peças de teatro, filmes, no Netflix e por aí vai, querendo denegrir e descaracterizar a imagem do Cristo, quer seja no teatro, quer seja na teledramaturgia e quer seja também na literatura. O que significa isso? Por trás destas figuras existe de forma oculta falanges de espíritos que têm essa missão. Ô James, você está querendo dizer o quê? Que um ator tal, um cineasta tal, famoso, enfim, ele é instrumento dessas entidades? Claro que sim. A pergunta 459. Os espíritos influenciam em nossas vidas? O que é que vocês acham? Bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos.
Ou seja, constantemente estamos sendo bombardeados por essas entidades afins. Quer seja na literatura, quer seja no teatro, quer seja na sua profissão, aonde quer que você esteja, independente de classe social, independente de título, independente de etnia. Você se torna, muitas das vezes, janela aberta para essas entidades que têm o objetivo de destruir a imagem do Cristo Jesus. Eu vou me fundamentar no que eu estou dizendo e vocês, meu amigo Rafael e Graça, anote aí no chat para o pessoal ou então lá no grupo do Zap. Perturbação espiritual, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro, Perturbação Espiritual, Filomeno de Miranda vai dizer que nós, espíritas, estamos sob um forte bombardeio de obsessões coletivas, individuais e coletivas, e que esses espíritos estão usando muitos no mundo político, no mundo religioso, católicos, espíritas, protestantes, o mundo artístico, enfim, todos nós estamos sob um ataque incessante dessas outras entidades. O título do livro já diz tudo: perturbação espiritual, perturbação coletiva. Hoje você vê pelas músicas que tocam, que não são músicas, são letras que incitam a sexolatria, a pedofilia. E as pessoas caem nesse tipo de vibrações psíquicas e entram no inconsciente coletivo, na normose coletiva desses fatos emocionais. Portanto, é de se considerar que Jesus já pontuava sobre as possessões coletivas, as epidemias coletivas, como eu vou descrever mais adiante. Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: todo reino que se divide contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode substituir. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? E se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Eu vou pegar esse texto aqui e colocar nos nossos dias atuais. O que a gente está vendo aí nessas pandemias coletivas? A pedofilia dentro de casa. O caso do garoto que o padrasto supostamente bateu na criança e o matou. Na semana passada, em Salvador, acharam uma criança jogada no lixo e outra criança com a carta dos pais perto de um lixão, na porta de uma garagem de ônibus, justificando por que estava fazendo aquilo. Pai violentando filha e vice-versa. As músicas de apologia à pedofilia tocado dentro de uma casa, aonde a linguagem é chula, é baixa. Que tipo de entidades espirituais estão se agregando no mundo psíquico dentro daquele lar? Essa pandemia que está ocorrendo aí, a peste negra da Idade Média que matou 100 milhões de pessoas, na época de Francisco de Assis,
A gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas. Os expurgos coletivos que periodicamente assolam sobre a humanidade. Os cataclismos, como nós estudamos anteriormente no livro A Gênese, nesta obra, e as doenças pandêmicas que vêm trazer um expurgo para fazer com que a coletividade humana repense em coletividade as nossas posturas. Portanto, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo na humanidade. Porque a Mãe Gaia, o planeta Terra, ela está adoecendo e ela está pedindo socorro. E o primeiro remédio que poderemos oferecer à Mãe Gaia é modificarmos os nossos padrões mentais. Mude o seu pensamento, altere o campo magnético da Terra, modificando pensar. Bom, nesse capítulo, encerrando, Kardec vai fazer as considerações sobre possessos. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns há entre os fatos dessa natureza, como os acima narrados do item 30, em que a possessão não é evidente, provavelmente naquela época, como ainda hoje acontece, atribuir-se influência dos demônios, não é? E aí eu vou resumir aqui o item 34. O fato de serem alguns maus espíritos, não é? Eu vou ler aqui uma parte que eu grifei que eu achei muito interessante. A prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, ressalta de um fato material, são as múltiplas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela sua evocação e doutrinação dos espíritos obsessores. E aqui mais adiante ele vai dizer no item 34, o fato de serem alguns maus espíritos mandados manter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade o oferecia para a alimentação. Aqui eu faço uma ressalva. Eu vi um comentário de Haroldo Dutra alguns anos atrás falando sobre a alimentação dos galileus e dos judeus da Judéia. Eles se alimentavam mais de cevada e de legumes. A criação de porcos era muito pouco. Eles não tinham o hábito de comer carne animal. Nós é que, nesses últimos séculos, com a produção aqui no Brasil, até 2017, o Brasil tinha um rebanho de 220 milhões de cabeças de gado. Portanto, um gado para cada um de nós que estamos nesta sala. Eu não sei quantas pessoas tem aqui na sala. Me diga aí, Rafael, quantas pessoas tem aí na sala? Abra o microfone e me diga aí, Rafael, quantas pessoas tem na sala? Ou seja, isso em 2017. Hoje, o rebanho deve ter muito maior, não é? Tem 61 pessoas agora aqui na sala. 61, claro que eu sei que tem pessoas aí na sala que são vegetarianos, tirando os vegetarianos, mas a maioria são carnívoro, come carne. Eu não sou contra não, eu não sou contra comer carne. Cada um se alimenta daquilo que a sua necessidade, eu não sou contra. O que eu estou querendo pontuar é em cima do que Jesus disse. Naquela época, as pessoas tinham outro hábito. Nós é que estamos tendo o hábito de destruir a Mãe Gaia. Agora mesmo, hoje eu vim de uma região que eu estou aqui fazendo uma produção, que estão destruindo as matas aqui na região de Entre Rios. Portanto, há de se pensar como é que nós estamos
nos comportando diante da Mãe Gaia. A Mãe Gaia reage de acordo com o tipo de alimentação que nós nos alimentamos. Então, ele vai dizer algo que eu achei fantástico. O espírito, porque mal, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal, depois de desencarnar, como fazia antes, e é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações, os tempos de ignorância e de superstição, ou então será uma alegoria destinada a caracterizar espíritos. Ou seja, é meramente impossível espírito obsediar um porco, encarnar no corpo de um porco. E aí ele vai dizer, parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsediados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Eu vou encerrar aqui para fazer os comentários e abrir para os nossos questionamentos. Ele está dizendo aqui que a Judéia naquela época vivia uma pandemia coletiva, uma pandemia de espíritos atuando sobre a sociedade, sobre uma coletividade. Era agosto de 1989. Naquele célebre domingo daquele agosto, da década de 80, final dos anos 80, eu me encontrava na sessão mediúnica, na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, junto com outros companheiros, dentre eles a nossa digníssima doutora Ruth Brasil Mesquita e outros companheiros como Washington, Dona Hilda. Era um grupo de aproximadamente 10 médiuns e eu me encontrava na posição de doutrinador como outros companheiros, quando, inesperadamente, houve uma comunicação de uma determinada entidade espiritual. Certamente não se tratava de qualquer tipo de espírito que estava dando a comunicação. A entidade espiritual iniciou a sua comunicação através de um determinado médium e que teve a nossa irmã Ruth Brasil Mesquita como doutrinadora ou dialogadora com aquela entidade espiritual. E o espírito iniciou dizendo o seguinte: nós estamos muito bem articulados. E ele sempre falava de forma coletiva. Nós estamos muito bem organizados. Somos uma organização. Enquanto nós estamos aqui dentro desta sede, ele se referia à Federação Espírita, ao espaço, iria dizer que naquele momento eles não poderiam fazer nada, porque ali ele estava sendo protegido pelo campo magnético da Federação Espírita. Mas, ao sairmos da sede, poderíamos sofrer verdadeiros ataques. E a entidade iria dizer: nós estamos articulando um ataque coletivo à sociedade brasileira. A nossa função é desarticular a política brasileira. A nossa intenção é desarticular a política brasileira. Agosto de 1989. O Brasil estava numa eleição entre um partido de esquerda, um partido de direita. Por uma questão ética, eu não vou citar o nome,
esse presidente se elege, e naquele momento ele assume o Brasil e faz o seguinte: confisca o dinheiro do povo brasileiro. Quem tinha R$1.000, no outro dia estava com R$100. Quem tinha R$100.000, no outro dia acordou com a conta com R$10.000. Nos próximos anos, o índice de suicídio no Brasil foi muito grande. Houve um alvoroço, um caos no Brasil. Houve um impeachment no Brasil. E todos vocês conhecem a história recente do Brasil há 32 anos atrás. E quando começou a acontecer esses fatos, eu me lembro que eu trabalhava no banco na época, eu era bancário, e eu via o desespero das pessoas. As pessoas perderam tudo, muita gente entrou em depressão, entrou em estado de melancolia, houve um caos psicológico, emocional na sociedade brasileira. E quando esses fatos começaram a ocorrer, eu me recordei da comunicação do Espírito, que o Espírito iria dizer: nós vamos atuar sobre os políticos, aqueles que abrirem, como é que se diz assim, guarida, se permitir que a gente atue, nós vamos atuar. E eu encerraria essas considerações com a questão 459, para que fique bem claro, os espíritos influenciam em nossas vidas? Claro que sim, quer seja no Congresso, quer seja dentro de nossa casa, quer seja no âmbito de trabalho, quer seja no poder legislativo, executivo, aonde quer que você esteja, eles estarão sempre nos influenciando, de acordo com o tipo de companhia e de sintonia que nós estamos constantemente estabelecendo com todos eles. Portanto, meus queridos amigos, eu gostaria de abrir agora para algumas considerações. Se não tiver, eu vou falar sobre a filha de Jairo e a sua ressurreição, as ressurreições que Jesus operou durante a sua estadia. Alguém que quer comentar? Pois não. Ok. Com licença, Graça. Lúcia fez um comentário aqui sobre o que você explanou. Lúcia, você quer falar? Não, porque aqui está tendo outras falas. Pode ser por escrito mesmo, viu? Desculpa. Não, eu vou ler aqui o que você escreveu, tá certo? Lúcia colocou aqui, James: estou no estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. E fala que as obsessões coletivas e individuais que estamos vivendo permite a mutação do vírus Covid em suas diversas variantes. Foi a colocação de Lúcia. Lúcia, Filomeno de Miranda, quando começou a psicografar as páginas, ele vai dizer em vários momentos que o coronavírus, essa pandemia, ela já estava se operando, ou já estava na psicosfera da Terra já há alguns anos antes, conforme uma das palestras que o Divaldo realizou em 2017, em uma das palestras, Divaldo iria comentar: segundo Filomeno de Miranda, se aproxima momento de muitas dores para a humanidade, 2017. O que Filomeno de Miranda vai falar nesse capítulo, tanto como outros, ele vai dizer que a Covid-19, ela acabou se materializando no mundo físico por conta das nossas imoralidades. A maior pandemia da humanidade é a pandemia da imoralidade. Já é de conhecimento que a matriz, a origem da cepa da Covid-19 vieram de alguns animais
que é da cultura chinesa, a questão da nossa alimentação, da destruição das matas, como eu estou vendo aqui na região em que eu me encontro, que é triste. A forma como nós estamos destruindo o nosso ecossistema. É claro, se você destrói o ecossistema, os vírus dos animais vão se propagar, porque são responsabilidade nossa. Minha amiga, vou repetir mais uma vez. O capítulo 40 do livro Os Mensageiros, André Luiz vai dizer nesse livro que os miasmas, as viroses, as bactérias que acabam se materializando na Terra, ela tem origem das psicosferas espirituais, produzido por nós mesmos. E Filomeno de Miranda deixa bem claro em vários capítulos. Aí se reúne Filomeno de Miranda, Eurípides Bassanufo e outros vultos da história do Brasil, em um grande conclave no Amazonas. O Anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, os mentores espirituais do Brasil se reúnem, eles continuam se reunindo em uma colônia espiritual sobre o estado do Amazonas, a região que é o pulmão da humanidade. Existe uma super colônia espiritual, habitado por espíritos que têm trabalhado incessantemente contra a destruição das matas das terras brasileiras. E essa colônia espiritual, eu estou até fazendo spoiler no último capítulo do livro No Rumo de um Mundo de Regeneração, onde Filomeno de Miranda vai dizer que ele teve encontro com Bezerra, com o Ismael, e que todos eles estão trabalhando para diminuir mais a dor da sociedade brasileira, como dos outros mentores espirituais de cada país. Cada país tem o seu mentor espiritual, tem a sua equipe espiritual amenizando as dores que estão se abatendo sobre a sociedade terrestre. Portanto, há um caso neste livro onde uma senhora distinta, ela já está nos seus últimos momentos, sendo atacado, todos nós estamos sendo atacados por aquilo que é a dádiva divina, que é a respiração, o ar. Está nos faltando, nós estamos morrendo asfixiado por um inimigo invisível, que não é mais a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, que todos nós achávamos que poderia acontecer, é essa guerra com um inimigo invisível que está retirando aquilo que é a dádiva divina do Criador, que é o ar. E há um capítulo que conta o fato de uma senhora nos seus últimos momentos, lutando contra o coronavírus, o Covid-19, e aquela senhora vai dizer: eu sei que eu vou morrer. Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, acompanhando o caso daquela senhora, e eles vão dizer: essa senhora é um espírito de grande mérito. Essa jovem aí, ela é enfermeira, ela já teve entes queridos dela que foi vítima do Covid. Ela está trabalhando como enfermeira, mas está muito mal emocionalmente. Aquela senhora desencarna, e ao desencarnar, ela, em um certo momento, vejamos bem a lucidez desse espírito. Aquela senhora que foi vítima da Covid-19, ela desperta para a realidade espiritual numa lucidez total. E sabe o que acontece com ela? Ela vai ajudar aquela enfermeira. Ela vai se tornar mais um espírito. No caso dessa senhora que já tinha uma elevação espiritual para que isso ela pudesse operar. E Filomeno de Miranda comenta: olha, como isso é possível? Pelo a folha corrida daquela senhora que foi vítima. Como, por exemplo, o meu amigo Dutra desencarnou recentemente de Covid-19. Mas será que Dutra e tantos outros companheiros são espíritos que estão sendo expulsos da Terra? Eu vou aproveitar para deixar bem claro, porque eu estou sendo muito questionado sobre essa questão, mas
É um expurgo de espíritos que vão ser levados para as regiões de sofrimento, para outros planetas, prisões. Arnaldo Dutra era uma alma generosa. A mãe de Newton, uma alma generosa. Nicete Bruno, uma alma generosa. Eurípides Bassanúfalo foi vítima da gripe espanhola, um espírito altamente evoluído. Eurípides foi uma dentre os 50 milhões de vítimas da gripe espanhola. Ou seja, são almas que estão aproveitando este momento e retornando na onda. Diz, olha, o trem está passando e está pegando todos aqueles que são vítimas. E aí alguns dizem assim, olha, vamos aproveitar esse trem e vamos fazer logo a nossa viagem de antecedência. Não vamos deixar para depois. É claro que tem muitos espíritos que eu não vou entrar em detalhes porque o livro, de certa forma, é pesado. Então, assim, tem muitos que estão passando por esse processo, como, por exemplo, isso está muito relacionado, viu, ao tema possessão. Porque Filomeno de Miranda vai dizer no livro que existe essas possessões coletivas, esses espíritos criam caos, quando há uma pandemia que as pessoas entram no desespero, na loucura, na violência, na ignorância, no desrespeito, no negacionismo. Você cria uma pandemia psicológica de terror, de horror. Esses espíritos vão atuar coletivamente, como a gente tem visto no livro. O caso de um rapaz, de um senhor de 50 anos, ele respirando com dificuldade, ele já nos últimos momentos dele, ele contraiu o vírus, passou para sua mãe, ele desencarna em situações calamitosas, desesperadora, porque a vida que ele teve na Terra era regado aos títulos do mundo de César. Era o mundo de Mamon para ele. A farra, o negacionismo, o desrespeito à vida, destruir as matas, deixar que a boiada passe, jogar lixo na rua, agredir o próximo, tirar vida de pessoas inocentes e achar que a vida é uma grande balada, o tal do sexto. É para a gente pensar o que nós estamos trabalhando para que não sejamos vítima ou vítimas de forma coletiva dessas entidades espirituais. Diogo fez uma colocação. Se ele quiser fazer algum comentário após você concluir. Pode? Não, já concluí. Pode falar. Diogo, pode falar, Diogo. O James, é o seguinte, né? Assim, inclusive, tem uma pergunta de uma irmã nossa no chat sobre a epilepsia. E no livro dos milhões de partidos, Filomeno de Miranda fala que há dois tipos de epilepsia. Uma que são criadas exatamente, surgidas exatamente por problemas de órgãos mentais, né? Estrutura física dos aparelhos mentais, e aquela que é provocada por a influência dos espíritos, a influência negativa de um espírito, ou seja, uma obsessão uma ação sobre o encarnado. Eu gostaria que você pudesse fazer o favor de ampliar ou explicar essa relação que é trazida dos dois partidos e que a nossa companheira acima está procurando saber. Pode-se dizer que a epilepsia é uma espécie de possessão? É o que ela pergunta. Fabiana, o livro Grilhões Partidos narra, eu acho que são 3 partes distintas, mas a história de Rosângela, que está no livro Grilhões Partido, não é? E que ela tinha verdadeiros ataques, convulsões, e ali foi descoberto e caracterizado neste caso. Permita, a
história de Esther. A de Esther. Rosângela é um grande médium. Ótimo, ótimo, ótimo. Também eu li esse livro há 30 anos atrás, Esther. Rosângela era o médio, Esther era a jovem, e o capitão, o general, acho que é Epaminondas, se eu não me engano, Constâncio Santa Maria, se eu não me engano o nome dele, de um dos personagens. Então assim, Esther estava sob um ataque convulsivo por conta da obsessão do espírito do soldado Matias. Eu não vou fazer spoiler do livro, até porque o tempo não dá. Mas o que eu quero dizer que neste caso, como foi caracterizado aqui por Jesus e narrado por Filomeno de Miranda no livro Grilhões Partido, Esther, ela sofria determinados ataques de epilepsia pela influência espiritual do soldado Matias, não é? E que mais tarde Esther, ela se recupera, ela se torna espírita, se eu não me engano, mas ela iria deixar ela teria uma certa cicatriz emocional e psicológica. Enfim, e por outro lado, quando o indivíduo ele é epilético, ele tem uma disfunção, um descontrole emocional do seu sistema nervoso, a origem, a matriz que Filomeno de Miranda vai dizer, tanto quanto o doutor Juliano Moreira, quando chegou, meus amigos, no mundo espiritual, ele teve que rever os seus conceitos de psiquiatra. Então ele vai dizer que todas essas doenças, principalmente a epilepsia, ela tem como fundo, como matriz, a origem, a matriz, as diretrizes emocionais da disfunção, é uma origem muito distante que está relacionada a compromissos de vidas passadas. Quando não há uma obsessão, vou deixar bem claro, Diogo, aqui, quando não há uma obsessão que provoca a epilepsia, ele tem um quadro relacionado a vidas passadas. Então, assim, o que eu devo fazer, James? Esta existência, trabalhe o seu mundo emocional, mude seu pensamento, mude seus padrões. No próximo mês eu vou começar com um novo programa. É um programa que vai ao ar agora uma vez por mês, a partir de maio, no programa Estação da Luz, e nós vamos durante aí um tempo estudar sobre Em Busca de Deus, e nós vamos falar sobre a filosofia indiana e falar sobre Em Busca de Deus, como Deus altera os nossos padrões mentais para neutralizar, ou melhor, se blindar de determinadas enfermidades emocionais, porque as doenças, a epilepsia, a depressão, enfim, todas as doenças, ela tem como matriz e origem o espiritual, e esse espiritual está relacionado aos nossos compromissos, às nossas ações, às nossas atitudes do passado. Mas, James, você quer dizer que todos os problemas estão relacionados ao passado? Tá, sim, porque um é complemento do outro. Grilhões Partido deixa bem claro essa história. Dentro desse livro, o Epaminondas, o coronel Constância Santa Maria, vai descobrir que o único remédio para curar Esther, meu amigo Diogo, é a prece. E Filomeno de Miranda vai dizer que o único remédio é a prece. Filomeno de Miranda veio a Salvador, naquela época, o espírito Filomeno de Miranda, veio a Salvador para saber quem eram os pais desse soldado Matias, que foi o obsessor de Esther. Eu não vou entrar em história porque o livro conta a origem da doença de Esther, está relacionada às suas vidas pretéritas. Então, o que nós aspiramos, o que buscamos hoje, é que sejamos gratos ou gratas pela dádiva da vida. Pense em não mais criar padrões negativos. Busque ser mais leve, seja mais leve com você mesmo.
Não seja carrasco de você mesmo. Não seja juiz de você mesmo. Não se crie uma obsessão. Muitos de nós somos obsediados por nós mesmos. Às vezes não tem obsessão nenhuma, é você criando formas, pensamentos, se auto-obsediando. Mude e busque uma nova primavera. Quando voltar a primavera já voltou com a presença do Cristo na terra, como Amélia Rodrigues iria dizer em uma de suas obras poéticas, quando voltar a primavera chegou com o advento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Evangelho do Cristo tem esta proposta de abrir, não é? Um jardim de novas esperanças. O estudo do Evangelho, o estudo da Gênesis, esses capítulos dos milagres do Evangelho, é abrir novos jardins nos nossos corações, modificando a nossa forma de pensar e de ser, de agir, de mentalizar. A felicidade está em nossas mãos. O céu e o inferno é um estado de consciência de cada um de nós. Portanto, meus amigos, a possessão ainda permanecerá na terra enquanto o homem não mudar a sua forma de ser e de pensar. Portanto, semana que vem nós vamos estudar ressurreições, a filha de Jairo. E eu peço a todos que neste exato... Oi? Pois não? Ângela, com referência às pessoas que desencarnaram com a Covid, Ângela colocou aqui: penso que são pessoas que já cumpriram o seu papel. Ótimo, exatamente isso, Ângela. Penso que são pessoas que já cumpriu a sua função na Terra. Leon Denis, Ângela, vai dizer o seguinte: o problema do ser, do destino e da dor. A pandemia, ela tem uma função terapêutica. Não veja essa pandemia como algo negativo, porque ele não é negativo. As vítimas da pandemia do Covid-19 era necessário para o crescimento espiritual deles. Eu estou com vocês aqui, amanhã eu posso ser uma das vítimas, qualquer um de nós. Eu já disse à minha família: olha, vou deixar as coisas tudo organizado, porque de repente a gente pode ser uma das vítimas. Então, a gente tem que ter essa consciência de que não é um mal, mas é um processo terapêutico para a modificação do psicológico e emocional do planeta Terra, da Mãe Gaia. Cada um cumpriu o seu papel na Terra e continuará cumprindo no mundo espiritual. Então, meus amigos, hoje, de forma assim muito especial, eu peço a todos vocês que estão presentes, vamos sentir mais a presença de Jesus nas nossas vidas. Ele é o nosso irmão incondicional. Os espíritos iriam dizer: fora da caridade não há salvação. Vamos sentir. Essa passagem aqui que estudamos, aquele pai dizendo: Senhor, Senhor, tende misericórdia de meu filho. Dizemos assim: Senhor, tende misericórdia da humanidade. Tende compaixão pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, elevando os nossos pensamentos ao Criador da vida e evocando a imagem de Maria de Nazaré, dos benfeitores da humanidade, o guia espiritual, o mentor da terra brasileira, o anjo Ismael, aos mentores espirituais, os governadores espirituais de cada país, e o nosso governador
espiritual do nosso planeta Terra, chamado o Cristo de Deus. Que este Cristo de Deus esteja eternamente, até os finais dos tempos, na mente e no coração de cada um de nós. Sejamos tocados pela misericórdia divina do Criador na nossa jornada pelos caminhos da vida. Gratidão, namastê a todos os companheiros. Muito boa noite, meus amigos. Minha amiga Clara, sempre me deixando com inveja, não deixo de falar desse coqueiral de Clara. Como hoje eu não estou em Salvador, eu estou no celular aqui. Tá lindo hoje você, hein, de bandana, chiquérrimo. Eu tive que usar aqui uma, como é que se diz? Porque eu estou aqui no lugar que está fazendo muito frio e tem muita muriçoca. Então, a todos vocês um abraço para proteger a careca, não é isso, Dona Maria? Quem é que está dando risada aí? Tem alguém dando risada aí? O Diogo está feliz da vida e vem assim, né? Diogo está feliz, está me vendo assim, né, Diogo? Como é que passa isso aqui, cara? Oi, Nilton. Bom final de semana para todos. Você sem bandana já tem uma inspiração. Com a bandana fica mais ainda. Perdendo a graça. Também acho. Semana que vem, outra bandana dessa, viu, pai? Hoje assim, foi extremamente interessante essa coligação que você fez da questão da pandemia, né? Porque assim, gente, o vírus é uma energia. A minha amiga que trabalha um pouco com estudo da vida quântica, ela estava falando, ela fez Newton. Eu tive que conversar com a energia do vírus. Essa é uma clareada pra gente fantástica.